Deus, louvado seja o nome do Senhor. Hoje, se não me engano, é dia 16 de junho e o tempo está passando. Glória a Deus. E logo, logo vem o Natal e logo, logo um novo ano. Mas estamos aqui a cada dia, cada minuto, na presença do nosso Deus, sendo fortalecido e guardado por Ele. Se estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis o que quiserdes, presença de Deus na nossa vida. Aleluia. Eu quero assim compartilhar algo com você. Eu quero começar isso, aleluia, a partir de uma palavra bíblica. É necessário se esvaziar de si mesmo. É necessário se esvaziar de si mesmo. Essa palavra, amado, ela é muito importante, né? Ela é muito profunda e muito necessária também. Porque, veja bem, amado, o que adianta pegar uma Bíblia e começar a ler uma Bíblia já com a interpretação já pronta? Quer dizer, tudo que eu vou ler vai se encaixar dentro do que eu penso, aquilo que eu tenho ouvido. E não me serve para muita coisa. Quer dizer, se eu pegar a Bíblia, eu tenho que ser que nem criança. Eu tenho que jogar tudo para lá, e como se fosse a primeira vez, começar a ler a palavra de Deus. Por quê? Porque para ler a palavra de Deus, meditar, nós precisamos estar ali somente a gente, a palavra e o Espírito Santo. Se lembra disso? Coloquei uma mensagem sobre o Espírito Santo, importantíssima aí. Assista essa mensagem. Sobre o Espírito Santo, está aí, esse dia. Ontem parece que eu coloquei. Tem que haver uma comunhão, palavra, você e o Espírito Santo. É Ele que vai dar a revelação. É Ele que vai trazer coisas novas para nós, da própria palavra de Deus. O que nós precisamos está nesse livro, chamado Bíblia. Agora, além dele, precisamos de quê? Do Espírito Santo. É claro que temos que ter a instrução de pessoas. Instrução não é incutir uma ideia, incutir, sabe, uma forma de pensar. Não. É ajudar a essa pessoa a desenvolver a sua espiritualidade, e é isso que está faltando. Eu quero, não é simplesmente, aleluia, colocar essa pessoa numa moldura, não é? Para ela andar exatamente como eu quero, do jeito que eu quero. E não é assim. É preciso se esvaziar de si mesmo. E aí está um negócio interessante da palavra de Cristo. Aquele que não for como uma criança. Significa pronto a aprender de Deus. Esvaziar-se de si mesmo. Então esse é o segredo que eu quero passar para você. Aleluia. Agora eu quero colocar o perigo do outro lado, na questão de Paulo. Paulo é uma pessoa, antes de se converter a Cristo, uma pessoa elogiável por todos. Dizem que Gamaliel era sábio, mas que Paulo era mais do que ele. Interessante. Mas Paulo tinha uma coisa, ele curtiu uma ideia. Né? Ele estava dentro de uma moldura da lei, ele não conseguia chegar a mais nada a não ser isso. Mas nada a não ser isso. E é por isso que ele perseguiu a igreja. E é por isso que quando matavam Estevão, ele estava com as vestes dos assassinos de Estevão. Ele mesmo se sentiu muito triste, cara. Ele não estava lá matando, mas apoiou, segurou as vestes deles. E isso, Paulo mostra o quanto lhe incomodava por participar disso. Amém? Mas Deus já restaurou tudo. Glória a Deus. Veja, amado, agora Paulo precisaria de quê? De um milagre. Precisaria que acontecesse algo sobrenatural para ele poder enxergar. Quer dizer, ficar cego para aquela realidade e poder enxergar a verdade. É aí que está. Aleluia. Teologicamente, hoje a gente vê muitas igrejas, cada um com uma teologia, desculpa. Meu Deus,
É uma Babel, em termos de teologia. Agora, veja, cada um defende a sua teologia como se fosse única. Aí você se converte ali e você é colocado numa estrutura. Não, tem que andar assim, pensar assim, falar assim, agir assim. E não é isso. Isso não é reino de Deus. E a igreja não tem que simplesmente, aleluia, escravizar as pessoas, né? E exigir que pense, né, como ela pensa. Nesse caso, nem é como ela pensa, já vem de anos. Hoje tive várias linhas. Várias linhas. Que linha você é? Alguém perguntou. Que linha você é? De que linha eu estou falando? Não, tem que ter uma linha, todos têm uma linha, não tem linha nenhuma. A minha linha é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas tem que ter o quê? Por que tem que ter o quê? Ele ficou me olhando. Não, amado, não tem que ter nada. A função minha como pastor, como alguém que já conhece, tem a experiência, é instruir as pessoas. Eu tenho falado, em primeiro lugar, não é? A obedecer a palavra de Deus. Em segundo lugar, ser uma pessoa rendida ao Espírito Santo, ter intimidade com o Espírito Santo. Aleluia. Ser humilde para ouvir as pessoas. É verdade, tem que ser sim. Não podemos, claro que não. Isso é sério. Agora, ouvir não significa que tem que seguir, ou imputar algo na pessoa. Não, é ajudar essa pessoa a desenvolver a sua espiritualidade. E hoje cada um chega ali, tem que andar daquele jeito. Amém? Isso é uma coisa muito séria, mano. Cristianismo é liberdade. Se a pessoa quer a verdade, tem que ensinar os princípios, a maneira de chegar onde Deus quer que essa pessoa chegue e ajudá-la, mas jamais escravizá-la. Uma teologia própria, aleluia, mas ajudá-la a ter experiências com Deus. Amém? Onde eu quero chegar? Eu quero chegar, amado, porque isso me trouxe de outro lado. Eu procurava no YouTube o quê? O Evangelho de João. Eu vejo no YouTube, eu ouço, eu ligo, televisão, boto no YouTube, e aí vejo lá, boto lá o que eu quero. O livro que eu quero. E ali tem várias versões, falada, uma delas Cid Moreira, né? E a gente vai intercalando aí. E quando eu coloco, lá estava Evangelho de João, segundo o Espiritismo. Eu digo, o quê? Segundo o Espiritismo? Foi simples. Eles pegavam o Evangelho de João desde o começo. E eles diziam o quê? Meu Deus, traduzindo aquilo em português, segundo o quê? A ciência espírita. A religião espírita kardecista. Veja como são as coisas. E eles conseguiam, claro. Eles estavam ali lendo os textos e, ao mesmo tempo, na visão espírita, passando isso. E passa. Eu fiquei, digo, mas que isso? Mas o que é isso? Eu descobri que eles ensinam a Bíblia, mas passando a visão espírita. Então você vai ver como é grave a coisa. Amém, amado? Não é você dizer que a estrutura, não. Ela existe. Ela é importante. Ela é necessária. Por isso que Cristo a levantou e veio fundar uma igreja. Aleluia. E para isso, meu amado, ele deu a palavra, a sua palavra, né? Os seus mandamentos, para que nós andássemos na Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Aleluia, com sabedoria. E para isso, em João 14, somando nisso, Deus está colocando isso, para isso, ele faz um anúncio para eles. Quem sabe estavam disputando já, quem é que vai ficar, quem é que vai ser o responsável, quem é que vai guiar. Pastorear não é guiar. Pedro foi chamado a ser pastor, mas não guia. Porque guia está em João 14, versículo 16. Não vos deixarei só, quer dizer, o mestre não vai deixar vocês sem mestre. Aleluia! Mas eu tenho que ir, porque quando eu ir, eu vou enviar para vocês o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. Ele estará convosco e ele vos guiará nessa verdade. Glória a Deus. Vos ensinará, vos lembrará
nos convencerá, intercederá por vós com gemidos exprimíveis. Sabe como é que é o dia de hoje? Parece que o Espírito Santo está sentado num canto lá, e é só a gente que faz. Quem tem que estar na frente é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E ele veio para isso. Está lá João 14, pelo amor de Deus, leia lá 16. Ele vos guiará nessa verdade. O Espírito da verdade. Aleluia. Em Pentecostes, capítulo 2, está ali, quando ele veio. E todos foram cheios do Espírito Santo. Para quem é o Espírito Santo? Para todo aquele que crê. Aleluia. Então, veja bem, a gente vai analisando isso e vê que cada coisa é importante, mas cada coisa está no seu lugar. Não somos, aleluias, como é que o guru das pessoas, mas nós ajudamos ela a desenvolver, não é? Como conhecedores da palavra, não é? A mostrar a palavra de Deus, a comentar sobre ela, para que essa pessoa venha crescer. Não adianta ela estar no meu lado, me segurando, andando comigo. Há um tempo para isso, depois ela tem que andar sozinha. É que nem a criança pequena, né? Tem que mamar, depois, chega um tempo, já ele pode comer, se lambuza todo. Tem que alguém lá limpando, né? Como a gente mesmo, na área espiritual. Aí você cresce, né? Já começa a caminhar. Há um desenvolvimento até chegar à maturidade. Então nós temos ajudado a isso, é claro, precisamos de ajuda, mas sempre nos conduzindo da maneira certa. Aleluias! Deus está presente, o seu reino está presente, o Espírito Santo está presente, os seus santos anjos estão presentes, nós não enxergamos eles, somos carnais, nossos olhos não podem enxergar. O que vamos fazer? Fazer de conta que não existem? Ou olhar para a palavra de Deus e ver que eles existem? E que precisamos dar lugar a tudo isso na vida cristã. Muito mais se teria que falar. Amém? Mas eu creio que aquilo que está no meu coração, eu consegui passar para você. Quer dizer, se uma pessoa é testemunha de Jeová, por exemplo, quer dizer, se ela se converteu ali, ela vai estar dentro daquela estrutura. Se é mormon, né? Você é evangélico, você é católico, por que é tão difícil as pessoas saírem daquele meio? Temos que ter liberdade, né? Eu vejo e encerro essa palavra com o que Jesus disse com relação a Lázaro. Lázaro sai do túmulo, enfaixado. E dá uma ordem, desatai. Eles desatam Lázaro. E quando Lázaro é desatado, ele diz, pode ir lá, deixe que ele vá. Por que será, amado? O aspecto religião, saduceus, fariseus, meu Deus, está tudo ali, ó. Existiu um bocado, não é só isso não. Pronto para chegar lá e querer imputar a sua doutrina, a sua linha de pensamento. E cristianismo não é isso, de jeito nenhum, e Jesus é o exemplo disso, todo o tempo. Deus te abençoe, me perdoe de alguma coisa de repente, mas é isso que está no meu coração, e foi isso que quando eu fui no YouTube, eu vi aquela mensagem espírita sendo traduzida na visão espírita, o mesmo livro, a mesma Bíblia, então eu fiquei pensando sobre isso, e é por isso que eu gravei esta mensagem. Somente aquele que for que nem uma criança entrará no reino dos céus. Aleluias! É necessário se esvaziar-se de si mesmo. Amém? Vou completar lá com relação ao apóstolo Paulo, que depois foi, né, apóstolo. Em Damasco, ele ia então para perseguir a igreja. E ali, do céu, veio uma luz e ele caiu. Não sei se do cavalo estava caminhando. Aleluia! E uma voz do céu lhe veio e lhe disse, Paulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele disse, eu sou aquele que tu persegues, Paulo. E ali, amado, Paulo perdeu a cegueira teológica da lei. Aleluias, a partir dali. Ele começou então a abrir os seus olhos para enxergar a verdadeira realidade.
espiritual. O reino de Deus, assim como ele é. Se tornou uma nova criatura. Paulo declara que tudo aquilo que ele achava que tinha algum valor antes, na verdade, agora em Cristo, não vale nada. Mas nada mesmo. Não tem misturinho, não. Ele simplesmente jogou tudo para lá e começou, de fato, uma vida nova como criança com Jesus, na dependência do Espírito Santo. Aleluia! Aqui está essa mensagem, então. Amém, amado? No meu coração para você. Temos que estar numa igreja, temos que congregar, aleluia, mas temos que também ter liberdade em Cristo para buscar essa verdade. Está lá em Jeremias, aleluia, eu vou te revelar coisas que tu não sabes, é o próprio Deus que faz isso. Mistérios, coisas que tu não sabes. Fique na bênção, fique na paz, fique com o Senhor Jesus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reino, meu abraço ali para Maria Helena, o pastor Luiz Fernando, aleluia, meu abraço ali, pastor irmão Marcos, a irmã Marta, aleluia, esse novo trabalho dele, Deus abençoe, e todos vocês que estão aí, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Até lá.